É uma maravilha. Ana, eu queria começar essa conversa. Sim, falamos do José Fux no começo da live, tá, gente? Mas eu queria puxar um outro assunto. Teve um outro corte, eu não vou submeter você a assistir o seu próprio corte, mas eu quero comentar contigo. Do Grok, que é a inteligência artificial do X, tirando a roupa de mulheres e de Ai, que pessoas ódio. menores de idade. De 10 a 15, quanto de raiva você gravou essa informação e você, sendo pesquisadora da área, o quanto com nojo, porque eu vi que você tinha retomado um pouco o X, eu só posto notícia lá, não dá mais para ficar naquela rede, né? Não dá. Eu tentei, vou dar uma chance para postar nos três ao mesmo tempo, no Blue Sky, no Twitter e no. Eu ainda chamo de Twitter, não tem jeito. Eu também. E no Threads ali. Só que, além de o engajamento no Twitter só ser a maioria, assim, 95%, só de comentário escroto, assim, né? De hater e gente, enfim, enchendo o saco e tal. Além disso, a plataforma realmente é impossível de achar qualquer motivo para continuar lá. Não tem condições, assim, e na escala para te responder é 30. De 0 a 15 é 30. Principalmente porque, cara, basicamente é um esquemão de crime de pedo na internet, né? A gente tem aí. E mais uma manifestação, né? Como eu estava conversando até com o Viário outro dia, do crime mais antigo na humanidade, que é a misoginia, né? Ah, claro, né? Incrível, né? Quando se cria uma nova tecnologia, sempre tem um novo momento para os A homens misoginia e a progredirem. tecnologia andam sempre de mãos dadas, né? Não é à toa que a gente tem aí o termo tech bros para explicar ali quem é que comanda essa bagaça. Eu sei que historicamente não foi sempre assim, né? Historicamente, no começo da computação, a gente tem grandes figuras femininas, até hoje a gente tem grandes figuras femininas, é claro. Mas assim que a coisa começou a dar dinheiro, se tornou um campo intensamente masculino e machista, né? Que com muita frequência afasta as mulheres ali. Isso eu trabalho com isso, mas pela via da arte, né? É uma coisa que a gente vê muito acontecer, assim, afastar não apenas as mulheres, mas eu trabalho muito com o afastamento das humanidades também, da Sim. tecnologia, né? A gente afastar o pensamento a respeito da sociedade, da cultura, enfim, e separar, né? Dizer, olha, isso não tem nada a ver, a tecnologia é uma coisa, isso aqui é outra. É um prato cheio para que aconteça esse tipo de coisa. A gente não consegue trabalhar as questões sociais, trabalhar as questões políticas, humanas, dentro da tecnologia, porque ela está dominada por gente que acha que isso não tem nada a ver, que isso não é uma preocupação que se deve ter, porque, afinal de contas, a tecnologia é máquina, são apenas neutras, o que é a maior bobagem que alguém pode dizer na vida. Assim, a tecnologia é coalhada de subjetividade, da subjetividade do contexto em que ela é produzida, das pessoas que a produzem, das suas políticas, interesses, enfim, né, ideologias, preconceitos e toda a podridão, e a maravilha poderia estar ali também, mas a podridão tem essa característica de se acentuar muito mais, né? Eu acho que a questão da podridão, e você foi bem precisa nessa questão, né? Que é uma briga que a gente tem lá no Meteoro e eu tenho particularmente, acho que em todo lugar que eu trabalho. A gente, no jornalismo, com essa questão da IA, as pessoas estão desaprendendo a escrever, né? Então você tem essa questão das ciências humanas ela sendo transformada em atrativo para prompt de comando, né? A pessoa para de pensar com a própria cabeça, obedece uma máquina que o Nicoleles falou para a Sofia lá no microscópio, ele tem falado em entrevistas recentes, que a SA da LLM, ela é generativa, ela não é uma tecnologia do futuro, né? Ela basicamente ela está deixando as pessoas presas num passado, e aí com a extrema-direita ainda um passado idealizado, né? Veja, Pedro, eu comecei a trabalhar com IA faz bastante tempo, assim, né? Antes dessas IAs comerciais e tal.
E me surpreende muito que a coisa tenha chegado no ponto que chegou, porque o que me interessou aí como pesquisadora em arte e tecnologia nas IAs foi justamente esse aspecto completamente a Bubleb Baby daquilo que elas geram. Né? Elas são modelos de linguagem, são, né, mesmo os modelos generativos de imagem também, eles podem servir para algumas coisas muito específicas, mas em geral, se você olhar para ele com uma crença muito grande, né, de que aquilo tem consciência, tem inteligência, o que você vai ter é um festival de horrores, porque ela não tem a menor compreensão do que ela está dizendo. Isso não existe, ela é um modelo estatístico, né? Ela analisa uma quantidade massiva de dados, e nisso ela é muito boa nesse sentido, ela analisa uma quantidade massiva de dados, ela encontra recorrências e ela consegue gerar coisas que apontam essas recorrências, então pode ser interessante de um ponto de vista linguístico, por exemplo, ou pode ser interessante como para alguns tipos de utilização de automação, de trabalhos, mas a forma como isso foi posicionado no mercado pelas grandes empresas de tecnologia, num movimento de valorização e de especulação, que é o que a gente chama de bolha. Aliás, a gente tem um telescópio sobre a bolha das IAs que está saindo, não sei se já está para membros ou não. Não, tá em edição, é o último que eu gravei. É o roteiro da Sofia, maravilhoso, inclusive, né? Enfim, mas o que eu ia dizer, esse processo todo de bolha, de inchaço, supervalorização das empresas, é montado nessa farsa de fazer as pessoas acreditarem que aquilo que nossa, chatbot é uma coisa tão antiga, tão antiga. Akinator, né? Akinator, antes disso, Eliza, que acho que talvez um dos primeiros chatbots, assim, que é montado em cima daquela coisa. Aí eu não sei os termos da psicologia para isso. Você falava com ela e ela respondia com uma pergunta, né? Uma questão quase socrática, né? Isso, ela vai respondendo se falar, eu tô com vontade de comer bolo. Ela diz, mas por que você tá com vontade de comer bolo? E com isso era um dos primeiros chatbots nesse sentido. E aí o que essas empresas fizeram? Elas convenceram, porque interessa economicamente para elas, convenceram as pessoas de que isso é uma inteligência, de que existe uma consciência e uma sabedoria ali, e se aproveitaram das pessoas que, né, entraram naquilo ali e acham que elas vão perguntar e a inteligência artificial é tipo um oráculo que vai responder para elas, né, aquilo que elas querem ouvir e tal, e elas não conseguem entender que não há qualquer compreensão da máquina, nem do que você está perguntando, nem do que ela está respondendo. Aliás, nesse sentido, aí ó, entrou no meu assunto, daqui a 5 horas tu me para, Pedro. Não, fica à vontade, eu te chamei para isso. E eu nem combinei com você antes, você é testemunha, eu não falei nada da pauta. Eu fiquei quietinho, assim, eu falei, vou perguntar, vamos ver. Não, eu tô feliz porque é aquela coisa, é coisa de professor, dá um pedaço assim de assunto, a gente fala 5 horas. Nesse sentido, numa das primeiras vezes que eu interagi com um desses geradores de imagem, era uma versão muito, muito mais antiga do Midjourney, em que as pessoas criavam as imagens em público, né? Então todo mundo podia ver o que você estava criando e tal. E eu gostava muito de ficar vendo o que as pessoas estavam fazendo para entender o que é que interessava para as pessoas e o que elas estavam tirando. E era mais difícil, né? Eles eram modelos menos eficientes nesse sentido, né? Era muito a linguagem que você usava para gerar as imagens era muito mais blocada, mais dura, menos natural. Eles evoluíram muito nesse sentido, né, de você poder usar uma linguagem muito mais natural, o que também ajuda a criar essa ilusão de que eles compreendem o que você está falando. Não compreendem patavina nenhuma. Eles só são um pouco mais refinados na compreensão da linguagem natural, só isso. Mas o que acontecia? Eu via muito disso, as pessoas entravam, e me marcou muito uma pessoa que entrava e escrevia assim, a imagem do meu primeiro filho. Era isso que ela pedia para gerar.
E eu olhava aquilo e falava, peraí, essa pessoa tá achando que isso aqui é um tipo de oráculo? Né? E era um bebê aleatório, não tinha nada a ver com nada, né? Pior do que isso, Pedro, não era um bebê aleatório, era um bebê branco. Sim. Por que que era um bebê branco? Porque a maioria das imagens, né, que aquele sistema viu, né, e que estavam tagueadas, porque funciona assim, ela vê tudo entre aspas, né, um monte de imagens pareadas com texto, né, isso é fundamental, que tem a imagem, tem um texto tagueado. Porque o texto ajuda a rastrear, tá, gente? É por isso que existem as tags. E também, texto... uma curiosidade que as pessoas não sabem, né, Ana? A gente é testemunha disso. A gente tem dificuldade no YouTube de tratar assuntos da negritude porque tem poucas imagens de pessoas pretas indexadas, tem pouco conteúdo sobre isso. Exatamente. O que já acaba gerando aquela coisa, sim, e eu concordo com essa afirmação, o algoritmo é racista? Sim, mas ele é racista porque ele é condicionado a ser. Sim, e porque ninguém fez nada com o default que aconteceu ali, esse é o meu ponto. Ela vai ver um monte de imagem, vai aprender o que é uma capivara. Então vai ver uma imagem e você vai dizer, ó, isso aqui é uma capivara, 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 várias vezes. Todas as capivaras possíveis e imagináveis que foram encontradas na internet, porque o banco de dados que boa parte dessas IAs usaram aí dos geradores de imagem é um banco de links, não é um banco de imagens, de fato, né? E aí tá, ela vai ver e analisar, aí ela chega lá e fala, beleza, entendi o que é uma capivara, né? O que é uma capivara? É um negócio marrom, normalmente está num lugarzinho verde, aí tem um negocinho, até, quanto mais refino de aprendizado, entre aspas, tem, ela vai perceber textura do pelo, formato, mas ela também vê que aquele bicho ali, aquele formato, também parece com um castor, também parece com uma paca, eu estou chutando, tá? Não sei com o que parece com um esquilo, parece com também a mesma cor do cavalo, de vez em quando, então ela guarda essas informações todas juntas nesse espaço metafórico, né, que é o espaço latente, ela vai guardar essas informações ali. E vai associar, ó, capivara tem essas características. Quando você pede uma capivara, ela vai fazer o seu melhor para desenhar a capivara para você. A questão é, eu gosto do exemplo da capivara, porque é um exemplo que normalmente dá muito ruim. Você pede uma capivara, ela faz qualquer outro tipo de roedor. Faz uma paca, faz um esquilo. Levemente uma capivara, porque tem poucas imagens de capivara disponíveis na internet. Então, ela não sabe o que é uma capivara. Né? Ela tem uma vaga ideia do que é uma capivara, que é mais ou menos, eu gosto de fazer isso para os meus alunos para demonstrar isso, sou eu desenhando um Pikachu de memória. É horrível. Por exemplo, eu fiz alguns testes no DeepSeek, eu não uso o ChatGPT, eu uso um pouquinho só do DeepSeek, que já parei de usar faz um tempo. Mas eu fiz um teste com essas IAs. Eu pedia para ela gerar um texto, mas eu fazia o fact-checking para ver os erros, né? E geralmente, textos sobre... Eu vou pegar minha área de games. Textos de Resident Evil e Metal Gear, era quase 100% os textos saíam corretos. Porque tem muito site de fã. Então, as informações estão todas completas na internet. O que eu precisava, geralmente, é atualizar o pé do texto, que era a informação mais atual, que isso geralmente estava atrasado. Aí precisava modificar e meio que ir treinando. Agora, se você pega... eu fui melhores jogos do ano segundo o Metacritic. Todas as informações estavam erradas. Todas. Porque ele não sabia rastrear direito o site. Exatamente. Quanto menos informação tem, e aí esse é o ponto que acho que é legal a gente entender. Quanto menos informação tagueada, e dependendo da forma como a gente tagueia as imagens na menos internet... Menos fontes também, né? Menos fontes, e também nós, coletivamente, enviesamos essa percepção da máquina para determinadas coisas. Tem um teste que eu gosto muito de fazer, que é gerar arte bonita, arte feia, uma pessoa bonita, uma pessoa feia. É bom em inglês também, porque aí não tem gênero, né? Um professor ou professora, engenheiro ou engenheira, para ver qual é o viés que está rolando com esses termos ali. Ao longo da história desses geradores, eles vão mudando,
o que sai por default. Por quê? Eles vão percebendo, e aí é uma decisão comercial, eles vão percebendo que existe um viés, esse viés está expresso, né? Muitas vezes é isso, você pede para gerar uma pessoa, determinadas características, às vezes sai uma pessoa branca, às vezes sai uma pessoa negra, e eu peço para vocês pensarem quais são as características que vão aparecer, né? O que vai gerar uma pessoa ou outra pessoa, porque puxou lá da forma como essas imagens estão descritas. Ou seja, o preconceito, todo o racismo, o machismo, a misoginia, tudo que há de ruim que está expresso nesses textos que estavam na internet, passou para lá. Com o tempo, algumas dessas empresas tomam decisões comerciais que vão enviesando para outros lados, porque estava ficando muito feio. Tava ficando muito óbvio o que estava acontecendo ali. Então, elas vão botando artificialmente algum nível de diversidade, e isso é bom, de certa maneira, né? Porque fala, não, eu não posso simplesmente falar, não sou eu, é a máquina, eu tenho que mexer nisso aqui. Eu tenho que fazer essas imagens saírem de um jeito diferente. Elas bloqueiam determinadas figuras políticas, então tem um monte desses geradores que, se você tentar colocar políticos famosos, algumas pessoas famosas, não pode. Outras pode. Por quê? Porque humanos tomaram a decisão de bloquear determinados temas, ou determinadas pessoas, ou determinadas criações de imagem. Isso é uma decisão dos humanos que são responsáveis por esses sistemas, que os criam, que os treinam, que decidem quais imagens entram ou não entram no treinamento, embora isso seja teoricamente difícil, porque muita imagem, mas ainda assim eles decidem quais coisas vão ser bloqueadas, quais não vão ser, e aí chegamos no Grok e no X. É uma decisão humana deixar que a inteligência artificial, enfim, que o Grok faça essas imagens. De propósito, não é só porque eu não posso, pode fazer. E isso tem que ficar muito claro para a gente. Quando diz Grok gera as imagens, Grok é um sistema criado por tais pessoas, responsável Elon Musk, bibibibobó. Eu fiquei muito indignada de aparecer esse tipo de coisa. O Grok pede desculpas pelas imagens. O Grok não é uma pessoa. O Elon Musk tem que pedir desculpas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui, e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!